Pessoal, hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem a incompetência camuflada de ingenuidade. Um gestor teimoso que quer provocar uma guerra internacional por pura teimosia. Dia da Independência, onde somos tratados como escravos. Jack, o estripador de Porto Alegre. Ciclone extratropical se aproxima da Serra Gaúcha. Pix parcelado, uma boa opção ao cartão de crédito. E também não poderíamos deixar de fora os destaques da dupla Grenal. Estas são algumas das informações que iremos abordar hoje, aqui no Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos com a nossa velha conversa política aqui no Jornal Últimas Notícias. Mas antes de nós falarmos de 7 de setembro em Brasília, vamos falar que hoje de manhã o presidente Lula deu mais uma bola fora. Será que ele não aprende que tem que deixar ideologia de lado quando se trata do bem-estar do brasileiro? Será que ele não vê que está se comunhando com ideologias que fazem o seu povo, o nosso povo brasileiro, sofrer? Ou será que Cuba, Venezuela ou Nicarágua querem o bem dos brasileiros, de nós, os seus vizinhos? Me diga uma coisa, será que esse pessoal fez alguma coisa de bom ao Brasil? Não tem, né? Eles só botaram a nossa nação em problemas. E são essas situações que o Brasil tem que manter distância. Estamos regredindo a cada dia. As dívidas aumentam. Só não aumentam... Não, até aumentam as propagandas pagas. Isso sim aumenta, né? Pois eu tenho visto na Rede Globo só propaganda boa em relação a esse governo, que tirou esse país da fome, que estão investindo em melhorias essas que nunca chegam. E ainda, tirar o Brasil da fome. Que é isso? Cada dia fica mais caro as coisas, o pobre é que mais sofre. Que situação mais complicada é essa? Investindo em propaganda. E ainda mais, nem é por isso hoje a minha dissertação sobre política, né? Eu queria falar que hoje pela manhã o presidente Lula afirmou aos países que compõem o BRICS que somos vítimas de uma chantagem tarifária. Hoje de manhã. A prática comerciais ilegais que estão fazendo contra o Brasil. A declaração foi feita em uma reunião com líderes do bloco. Eu quero dizer ao presidente Lula, se ele não sabe, o Trump impôs 50%, ele impôs 40% ao Brasil, porque 10% já tinha, tá? Ele impôs a todos os países do planeta, menos a Argentina, né? A Argentina foi lá e ligou para ele e disse: ô, meu amigo, preciso de uma mão tua. O Brasil não fez isso, o Lula não pegou o telefone e ligou: Trump, dá uma mão para mim. Tá? E ainda mais o Lula voltou a criticar o dólar. Ele voltou a dizer aos integrantes do BRICS que tem uma opção segura em relação ao multilateralismo.
Ele quer a reforma das instituições internacionais. Em outra palavra, ele quer que os países não usem mais o dólar como moeda de troca. Isso entre os países dos BRICS. Mas será que o presidente não pensa? Até a China já negociou os valores com as novas tarifas dos Estados Unidos. Só o Brasil que não pegou o telefone e ligou para lá. O Lula mandou o Haddad ligar. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Se a China tiver que escolher entre os Estados Unidos e o Brasil, eles não vão pensar duas vezes. Quem dá dinheiro para eles são os Estados Unidos. A Índia já está com um pezinho fora do grupo dos BRICS. Você já notou isso aí? Tenho certeza que a China, a Índia, vai aderir também aos Estados Unidos. Será que Lula não percebeu? Nem a China, nem a Índia, nem a Rússia vieram para as convenções do BRICS aqui no Brasil. Pelo menos os líderes, né? O Putin, o Xi Jinping, não vieram. Eles mandaram representantes, tipo Lula, mandar o Haddad lá para os Estados Unidos negociar com o Trump. Não dá, né? Sem contar que o presidente dos BRICS foi impeachmentada por não deixar as contas do Brasil em dia. Uma presidente que não sabe, uma presidente de um banco, que não sabe lidar com dinheiro. Vocês acham que Putin ou Xi Jinping não viram essa situação? Ou vocês acham que todos são tapados igual ao Brasil? No BRICS só tem ditadores. Pensaram nisso? Alguns, né? Alguns são lesados mesmo. Que só pensam em benefício próprio. Eles só pensam em benefício próprio. Pede pro Xi Jinping se ele empresta aí alguns ienes aí para Nicarágua, para a Venezuela. Pede para ele se ele empresta. O Brasil emprestou, sabia? É. Mesmo eles devendo uma baita grana pro Brasil. E se eles pedirem novamente a Lula, é certo que ele liberaria mais uma graninha para esses países que já deram o golpe várias vezes, não deram uma vez só. É, como o Brasil fez nas últimas eleições aí do seu amigo na Venezuela. Deram uma graninha, é. Ou para Cristina Kirchner, da Argentina, também foi dinheiro, você não sabe? É, foi graninha lá para Argentina e para Venezuela. Vocês sabem quando esse dinheiro vai voltar para os cofres dos brasileiros? É, acertou, na próxima encarnação. O Brasil não aprende, né? Vamos deixar isso de lado, vamos falar de coisa boa? Do desfile de 7 de setembro? Não, né? 7 de setembro, dia da independência. Em Brasília, o presidente Lula chegou no tradicional Rolls Royce. Quase todos os ministros do governo estavam presentes, incluindo aqueles filiados à União Brasil e aos progressistas. Sabe que no início do final de semana, na sexta-feira, eles já tinham deixado de apoiar Lula? É, essa galera aí tá pulando do barco, tá vendo que o barco tá afundando e... puf! E como esperado, não apareceu nenhum ministro do Supremo, nem o presidente, nenhum ministro do Supremo participou do evento. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, estava presente sim, mas o presidente do Senado não deu as caras. Foi um dos desfiles de 7 de setembro mais pobres da história, com arquibancadas cheias, mas a esplanada vazia. Lembra na gestão passada como ficava a esplanada no dia 7 de setembro? É, não tem mais aquele apoio. Só um grupo, não, tinha um grupo lá na esplanada no Eixo Monumental. Um grupo grande de pessoas que pediram
pedindo anistia, anulação desse julgamento. Vamos resumir, né? Pô, o julgamento começou com uma busca de um comprovante de vacina. Aí acharam esse tal de Mauro Cid, que fez uma delação premiada, que mudou a delação premiada, que mudou a delação premiada. São várias versões de uma delação premiada coagida. Várias vezes. Será que só ali não perde a credibilidade da delação premiada? Se ele tem várias versões? Não sei, eu só estou expondo a vocês. Então são questões complicadas de lidar no dia 7 de setembro, né? 7 de setembro, dia de comemorar a independência, onde somos ainda escravos. Pegou a linha? Vamos respirar um pouquinho e vamos passar agora a falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Tá certo, depois dessa respiradinha de nada, né? Vamos falar de futebol, né? O futebol só volta no final de semana, mas as notícias quentinhas tem toda hora. Sábado o Grêmio vai enfrentar o poderoso Mirassol na Arena. E a primeira notícia que temos para os tricolores é boa, né? É que Eric Noriega volta aos treinos na seleção peruana. Ele que tinha preocupado os gremistas, né, depois de uma possível lesão na última partida. Ele saiu de maca. Saiu de maca, todo mundo preocupado. Mas pelo jeito aí está tudo bem, foi só um susto. Então, chega de preocupação, ele deve atuar inclusive, claro, vai ter que ser avaliado pelos médicos do Grêmio, mas deve atuar inclusive como titular. Na despedida da seleção peruana contra o Paraguai, ele vai jogar, tomara que ocorra tudo bem. Noriega, pensa aí nos tricolores, né? Não vai se atirar que nem porco na lavagem. Bom, o Grêmio comunicou hoje de manhã a saída do seu CEO, Márcio Ramos. Opa! Ele disse que o Grêmio disse, né, que foi em comum acordo, tá nas redes sociais do Grêmio. Mas a treta na semana passada foi cruel, né? No último dia da janela de transferência, sobre o caso aqui daquele novo patrocinador, anunciado aí pelo Pix das Estrelas, Pix das Estrelas. Bom, resumindo, era para o Grêmio ter um bom reforço, um grande reforço antes de fechar a janela, né? Todo mundo já tinha falado, a grana tava por aí e nada aconteceu. Nada, não, né? Márcio Ramos saiu depois de 3 anos à frente da pasta e agora quem vai comandar, quem vai ser o CEO da pasta, presidente Alberto Guerra. O Grêmio não deu muitas mais informações sobre o caso, mas a treta foi grande ali, hein? Deixa eu te falar, o William já está treinando, tá? Arthur vai jogar, é certo, eu acho que vai ser titular. O William já está treinando, não sei se vai entrar como titular, mas vai sentar no banco sim. Eu acho que vai. E, mano, acho que vai botar ele, dar aquele ar de experiência que ele tem, né? Arthur poderá ser novamente, então, inserido na equipe, mas como titular. Então, essas notícias do Grêmio de hoje. Vamos falar do Internacional. O Internacional vai ter pedreira, né? Fora de casa contra a parte de cima da tabela, o Palmeiras. E além disso, o Roger Machado está treinando um novo posicionamento para Alan Patrick. Jogar mais à frente junto com o centroavante Ricardo Matias. Será que funciona? Porque é ele que abastece o Ricardo, né? Será que quem vai abastecer Alan Patrick e Ricardo Matias? Bom, tomara que funcione, né?
Roger Machado tem as suas convicções e tomara que essa estratégia funcione. Porque Borré ainda está em tratamento, ele está fazendo um fortalecimento muscular na coxa. E é hora aí de novas estratégias para dar uma guinada na situação, que Roger não está com uma cara muito boa para o Internacional. Terá que ver aí muita coisa. E dentre as coisas o Bernabé, né, na lateral esquerda, pois ele está em tratamento. O Bernabé teve um desconforto na panturrilha e está tratando. Nas imagens de hoje de manhã do treino, né, sabe, o Internacional ele não libera a imprensa para entrar nos treinos, mas ele libera algumas imagens e dessas imagens a gente tira alguns pareceres. E ele não parece treinando com os companheiros. Vai saber, né? A Federação Equatoriana está preparando uma bela festa para Ener Valencia. Porque é só lá na seleção, né, que ele funciona. Aqui no Internacional ele está deixando a desejar. Mas amanhã ele terá a despedida da seleção na parte das eliminatórias, tá? Ele chegará a 100 jogos com a camisa da seleção equatoriana. Ele é o maior goleador da seleção com 46 gols marcados. Então, lá sairá uma bela homenagem. Espero que quando volte também comece a fazer gols no Internacional, né? Porque só fazer fora não dá certo. Nós temos um oferecimento de Natal Fitness. O nosso bloco esportivo é um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, o nosso patrocinador esportivo é a Natal Fitness. Precisou de algum acessório esportivo? Vá lá na Natal Fitness. Não é daqui de Bento Gonçalves, da capital do vinho? Quer um acessório esportivo que não tenha na sua cidade? Entra aí www.natalfitness.com.br. Entra lá, fala com a galera lá e eles vão resolver o seu problema. Bom, falando em problema, vamos passar a um assunto agora complicado. Jack, o estripador na capital gaúcha. Nesse final de semana foram encontrados mais 2 membros que a polícia supostamente acha que tem ligação com o tronco achado em uma mala na rodoviária de Porto Alegre. Até falamos no jornal de sexta que a polícia prendeu, né, o tal de Jardim, o publicitário que já tinha sido condenado em 2018. Ele tinha sido condenado por 28 anos de prisão por matar e concretar a própria mãe. De acordo com a polícia, ele conseguiu uma progressão de pena. E atualmente ele estava foragido. E ontem, o pé e a parte de uma perna humana foram encontrados por pescadores na região da Orla do Guaíba. A suspeita é que sejam partes da mesma mulher. Essa vítima era a namorada do suspeito. No dia 13 de agosto, há quase um mês atrás, parte das pernas e dos braços foram encontrados em sacos de lixo na zona leste de Porto Alegre. Já no dia 20, o dorso
dessa mesma mulher foi encontrado dentro de uma mala no guarda-malas da rodoviária de Porto Alegre. O suspeito estava com o celular da vítima. Estava passando mensagens aos familiares como se fosse ela. Depois do crime, o aparelho foi apreendido, né? O conteúdo do aparelho vai ser investigado. A cabeça da vítima ainda não foi localizada. Os cortes, o desmembramento foi feito com precisão cirúrgica. Muito perto disso, tá? Por isso que eu falei de Jack o Estripador. A cabeça da vítima não foi localizada ainda e a polícia está no encalço desse acusado, né? Tá em cima dele para saber o que aconteceu. No entanto, a polícia quer entender, né, a motivação desse crime, por que ele matou essa mulher, se matou. É uma mulher de aproximadamente 60 anos. E a polícia vai investigar o celular que estava com ele, né, para procurar possíveis movimentações financeiras durante o período do crime. Jardim ainda não foi ouvido pela polícia. Isso deve acontecer ainda hoje ou amanhã. Por que a gente falou disso? Porque um crime é um crime assustador. Todos aqui no Rio Grande do Sul estão com medo. Onde chega a crueldade humana? Matar a mãe, concretá-la, depois esquartejar a namorada. Esse criminoso tem que ser estudado. Isso não é uma coisa normal. Então a gente tem que fica o alerta aí, temos que nos cuidar, porque tá difícil a situação. Vamos a um comercial, o comercial da Harmony. Deixa eu ver se eu acho o comercial da Harmony aqui. Tá aqui, voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, os nossos patrocinadores são Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Vamos falar agora de uma coisa muito importante. Todo o nosso jornal é muito importante, mas depois de todas as tragédias que aconteceram aqui na Serra nesses últimos tempos, nesses últimos 2 anos, nós devemos estar bem atentos a qualquer movimentação estranha do tempo. E para a Serra Gaúcha não temos notícias boas. Para este início de semana é complicado. E mesmo porque quando chove demais, a serra também é impactada. A Serra do Rio das Antas, ela é fechada. Então temos que ter maior cuidado com isso. Quem lança esse alerta é a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. É um novo ciclone extratropical. Ele está se formando. Ele entrou no norte do estado hoje e logo estará na Serra Gaúcha. Toda vez que um ciclone se forma e entra no Rio Grande do Sul, ele favorece a formação de nuvens, depois se torna uma frente fria e vem acompanhado de muito vento, chuva, raios. Olha só que combinação bombástica. Hoje estava previsto para Porto Alegre 50 milímetros de chuva. Não sei se já começou, mas a capital gaúcha, quando recebe 50 milímetros de chuva em um só dia, é complicado. Lá é tudo reto. Com 50 milímetros dá vários alagamentos, acontecem acidentes, pessoas perdem as placas dos automóveis. E é mais complicado do que você imagina depois fazer uma placa nova. Não é fácil. Bom,
É um volume bem alto, 50, para Porto Alegre. E lá tem alagamento para tudo quanto é lado. E em razão dos ventos fortes dessa semana, temos que estar atentos, pois acontecerão faltas de energia. Hoje aconteceu falta de energia aqui em Bento também, não sei se foi esse o caso, mas sem energia não temos água. Dependemos da energia para água também. Devemos estar atentos a quedas de árvores. Será que tem uma árvore muito alta perto da sua residência? Não devemos ficar expostos em lugares com muita incidência de raios. É uma gama enorme de situações que devemos estar atentos. E agora estamos, né? Uma vez nós não tínhamos essa preocupação e agora nós temos. Quando aparece alguma situação aí, nós temos que ficar bem atentos. Até agora são apenas previsões, pessoal. Mas sim, elas podem mudar. Tô dizendo para vocês que hoje tem essa previsão e amanhã podem vir previsões mais favoráveis. Mas devemos redobrar as atenções. Deixa eu tirar da frente aqui a minha imagem. Essa imagem de fundo se refere a dinheiro. Tem referência ao Banco Central. Ele já confirmou que vai ainda esse mês mudar as regras da padronização do chamado Pix parcelado. Conhece essa modalidade? Essa modalidade chega com tudo e já é oferecida por várias instituições financeiras, mas ainda sem um regramento específico. A medida poderá ser alternativa viável ao cartão de crédito, é isso mesmo. Agora chamei a sua atenção? Ele poderá ser usado em qualquer tipo de operação, inclusive para transferências. O Banco Central espera que a modalidade seja competitiva e permita o parcelamento com taxas mais vantajosas que o cartão de crédito. Aí sim, uma boa notícia de economia, né? Pois de notícias ruins de economia tem um monte, né? Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Um abraço, um bom início de semana a todos nós e voltaremos amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!